Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Estou com a minha edição impressa aqui do Notícias do Dia. Referência e informação da grande Florianópolis. 1,80, tá barato, hein? Edição do fim de semana, vou mostrar aqui pro havaiano Beto Mota, que retorna de férias, com seu novo óculos e com seu foco total aqui na capa do jornal. Não tem o Notícias do Dia aí na sua região? Não tem problema não, você pode conferir tudo que está aqui dentro na versão digital no ndonline.com.br, está aqui na sua tela com o Romarinho de volta ao time titular. Figueirense encara o Concórdia neste sábado. Com possível estreia e despedida, Avaí recebe a Chapecoense na ressacada, falando da estreia do goleiro Rubinho. O Fábio já adiantou pra gente. Tudo que está aqui dentro do jornal impresso está muito mais aqui ampliado na versão digital. E no jornal impresso, o Fábio Machado, nosso companheiro aqui do Clube da Bola, tem uma coluna diária e traz sempre aqui o quadro Memória, destacando personagens, fatos, lugares que fizeram a história do esporte catarinense. Qual é a foto memória de hoje? Eu tô lendo aqui, tá fácil para reconhecer, mas só olhando a foto, conta pra gente. Essa foto ela tem até um motivo, por que ela tá aí hoje. Primeiro que é o lugar onde já foi realizado várias finais de campeonato catarinense. E na semana passada, nós fizemos um programa Balanço Geral ao vivo no Mercado Público e o ex-presidente do Avaí, Fernando Bastos, contou muitas histórias desse estádio. Esse aí é o estádio Adolfo Konder, onde hoje funciona um shopping center aqui no centro da cidade. Era o antigo campo da Liga, depois passou para o Avaí e depois foi trocado onde hoje é a ressacada. A curiosidade nessa foto, Mancha, tá lá, ó, a geral, né, lado oposto das cobertas, que não cobria nada, na verdade quando chovia molhava mais dentro do que fora, e lá é as cabines da SESC, as cabines da imprensa. Então, né, de forma muito precária, de forma muito acanhada. E outra curiosidade é o morro ali, o acesso do Morro da Cruz, olha lá, ó, poucas casas, né, apenas um mato, enfim. Tá aí, ó, uma curiosidade, o estádio do Adolfo Konder de 1980, lotado, possivelmente para um clássico Avaí Figueirense. Legal, olha só, agora o assunto é sério. Pedir a atenção do Fábio, de você e de casa, dos nossos comentaristas espalhados por todo o estado. Desde o último fim de semana, ganhou forças nas redes sociais um vídeo com depoimentos de várias jornalistas relatando o assédio sofrido no mundo do futebol. A RIC TV Record, o Clube da Bola, também apoia essa iniciativa e, aliás, temos competentes repórteres, produtoras, diretoras, estagiárias aqui na emissora. A Graziela Aguiar, Fernanda Moro, a Anne Beckenhauser, a Fabiane Paz, a Carolina Coraz, a Andresa, a Mari, a Sandrinha, só para citar algumas que são ligadas aí ao mundo do esporte ou trabalham diretamente com a gente. Infelizmente, elas já sofreram também situações semelhantes. Vamos dar uma olhadinha no vídeo divulgado. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Ai! Recentemente, também aconteceu comigo. Quem que me chamou? Quem que me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado. Vasco vence do Corinthians? Não? E não dá mais pra acontecer. Vagabunda? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero. Quando eu quero. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. merecemos respeito. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres. Comentaristas, jogadoras, Bandeirinhas, árbitras. e a gente tá nessa já faz tempo. E não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí, homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas, somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo, é desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega. 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 Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar.
Tá aí, deixa ela trabalhar, o vídeo bastante forte. E as repórteres aqui de Florianópolis, tem duas que trabalham diretamente com esporte. A Graziele Aguiar e a Cacau Coraza também gravaram um depoimento. Vamos ver. Oi, galera do clube, tudo bem? Olha só, essa campanha que roda o país com relação ao preconceito que muitas jornalistas esportivas sofrem é só um alerta, é um trechinho só do que é preciso fazer para que esse cenário se transforme, para que isso mude e para que a gente tenha mais respeito. Quem nunca passou por um olhar, uma crítica, seja pessoalmente, seja na internet? Eu já passei por algumas na internet, por opinar sobre alguma partida de futebol e ser uma opinião contrária de um homem e receber críticas, mandando eu sair desse mundo, dizendo que eu não sabia de nada. O último episódio que aconteceu, eu estava grávida de 5 meses, quando eu fui fazer Figueirense e Joinville. Isso não quer dizer que é a torcida do Joinville. Eu me aproximei para fazer uma entrevista do técnico do Joinville, enfim, na época, e a torcida estava toda presente, aquela torcida organizada. Eu recebi um coro com meu filho no ventre, que não é nem legal falar aqui para vocês, isso é assim, uma coisa muito agressiva. Essas coisas não servem mais no mundo hoje em dia. Então presta atenção e fica ligado nessa campanha Deixa Ela Trabalhar. Então essa campanha é um alerta para que isso mude, para que esse cenário se transforme, para que as pessoas tenham respeito por você, pelo que você faz, pelo que você escolheu, até porque ninguém conhece a tua história. Ninguém sabe da tua história para poder te julgar. E quando a gente aponta para alguém, olha só o que voltam, 3 dedos. Então respeito, acima de tudo, é o que a gente precisa. E eu acho que essa campanha veio numa hora certa. Valeu? Valeu, Grazi, grande profissional, a Grazi mais experiente, a Carolina Coraza, que já é da nova geração, mas a Anne Beckenhauser, lá de Joinville, também falou sobre a campanha Deixa Ela Trabalhar. Fala daí, Anne. Olá pessoal, Anne Beckenhauser, estou aqui em frente à Arena Joinville, onde há uns 4 meses tenho feito reportagens, inclusive para vocês aí do Clube da Bola. Muito bom levantar esse tema. Queria dizer que no início da minha carreira sofri sim muito assédio, inclusive pedi para que eu não trabalhasse em matérias esportivas. Eu fiquei com um trauma, né, de como me tratavam lá dentro. Mas depois, adquirindo experiência e hoje muito mais confiante dentro da minha profissão, já sei enfrentar muito bem isso, se acontecer, né? E acredito sim que falta um trabalho muito forte para que as pessoas tenham mais consciência em relação a isso, para que a mulher seja, sim, respeitada também nos estádios de futebol. Legal o depoimento das nossas profissionais aqui da RIC TV Record. Eu já estou há 20 anos no futebol, não vou dar minha opinião, a opinião é para os comentaristas, mas já vi isso acontecer muito e infelizmente são torcedores que estão sempre no estádio, alguns deles até são líderes das torcidas, tal, que fazem isso, mas tem que acabar, deixa elas trabalharem. Fábio Machado. O primeiro depoimento é o seguinte, para quem trabalha com elas, como a gente trabalha aqui com a Grazi e com a Carolina, é que elas sabem muito de futebol, elas entendem muito, elas são profissionais, elas mergulham na profissão, no conhecimento, nas pesquisas, aquele trabalho que elas fazem. Elas não caem de paraquedas ali, sabe? Um paraquedinha jogou ali no meio da ressacada do Scarpelli, ou na arena de Joinville, ou no Heriberto Wilson. Muito pelo contrário, quando elas são escaladas, elas próprias fazem uma preparação muito grande para que tudo aquilo que elas falem, tudo aquilo que elas comentem ou opinem, se tiver que opinar, seja feito com embasamento. Então esse é o primeiro passo, elas sabem muito. Segundo, eu quero falar aqui e eu quero parabenizar Concórdia, Galo do Oeste. Tá rebaixado? Tá rebaixado? Pena, volta outro ano. Mas até agora, o único time que eu vi nas mídias sociais se manifestar e pedir desculpa para uma repórter também aqui da casa, nossa querida Fernanda Moro, de Chapecó, foi o Concórdia. O Concórdia emitiu uma nota, um comunicado oficial no seu site, assim, em nome do Concórdia, em nome da instituição, pedindo desculpa para Fernanda Moro sobre o incidente que ocorreu. Então eu quero parabenizar o Concórdia, que isso seja uma nova cultura, que isso seja a abertura de novos tempos. E gurizada, eu vou repetir, elas são lindas, são belas, são recatadas, mas vou dizer uma coisa, elas entendem muito de futebol, a gente convive aqui com elas, a gente sabe do que está falando. Temos outras repórteres aqui na RIC que não participaram ali dos depoimentos, mas que também trabalham diretamente no futebol, no estado todo. Vamos para Chapecó conversar com o Badá. Badá, e essa campanha? Deixa ela trabalhar.
Não, uma campanha importante e muito oportuna, né? Como o Fábio Machado falou, nós tivemos um problema aqui em Chapecó, em Concórdia, no último domingo, quando o Concórdia perdeu para o Joinville. Um torcedor alterado, ofendeu, xingou a nossa repórter Fernanda Moro com palavras impublicáveis, vocês mais ou menos imaginam do que pode ser, né? E a Fernanda realmente estava muito chateada durante a semana, né? E a gente tornou público, né, esse assunto, e o que motivou o Concórdia aí também tem que dar os parabéns à diretoria do Concórdia, que foi muito correta, né, em pedir perdão pela atitude incorreta de um torcedor, um ou outro, que inclusive foi identificado, eles reconheceram o erro do torcedor, porque o cara estava tão alterado que todo mundo viu o mau comportamento dele. No final de contas, acabou ficando muito ruim para ele. E no domingo também, à noite, eu estava acompanhando o jogo do Brasil de Pelotas com o São José lá em Porto Alegre, e uma repórter, eu acho que era do Sport TV, que estava na cobertura do jogo, também foi hostilizada. E o torcedor identificado e retirado do estádio. Então, tem gente ainda que se submete a esse tipo de situação ridícula, né? Então, as mulheres, elas vivem no futebol, isso é fato, e elas precisam ter liberdade para trabalhar. Tem liberdade, direito para trabalhar, porque são muito competentes e somaram muito ao jornalismo esportivo desde que as mulheres começaram a participar ativamente. Só que não são só as repórteres que sofrem numa partida de futebol e no estádio de futebol. Eu teve uma moça que, certa ocasião, aqui na Arena Condá, me encontrou e disse assim: ó, Badá, infelizmente, se tu puder me ajudar a conseguir um emprego, né, eu vou ter que procurar emprego, porque aqui eu não vou mais trabalhar. Ela era vendedora ambulante e ela era muito hostilizada, pegavam muito no pé na menina, piadinha de mau gosto, agressões. Ela era vendedora ambulante, não sei se era de pipoca ou de salgadinhos, enfim, ela trabalhava, estava ali trabalhando junto dos torcedores e muitos hostilizavam a menina, que simplesmente desistiu de trabalhar. E outras, e que talvez são as mais hostilizadas, e amanhã, na Ressacada, nós vamos ter um trio de meninas, de mulheres arbitrando, são as profissionais que trabalham na arbitragem. Essas sofrem, gente, essas sofrem. Principalmente as auxiliares, aquelas que ficam ali à beira do gramado, porque se o bandeirinha, o homem, já é xingado e hostilizado, aí quando é mulher, então parece que a cobrança é maior e parece que a pegação no pé é maior ainda. Então essas também sofrem barbaridade. Mas tomara que essa campanha possa modificar o pensamento de alguns. Ela é muito inteligente e muito oportuna. Legal, Badá, a gente vai para Joinville conversar com o Ju, que é legal a gente também falar. Quando a gente fala a torcida, não é a torcida toda, claro, a gente não quer generalizar. São 2, 3, meia dúzia de abobados que fazem isso, acabam contagiando outros abobados. Tem em todo lugar. Todo lugar, do Rio Grande do Sul ao norte, ao nordeste, em todo lugar tem isso. Juca Miguel, fala pra gente aí a tua experiência, o que você já viu aí no norte do estado? Difícil, né, Mancha? Eu acho que essa campanha é espetacular. Aqui em Joinville nós temos vários repórteres. Danuta Malavolta é uma menina que entende bastante de futebol, a gente sempre discute de forma positiva nas redes sociais, a gente sempre troca mensagens, você foi bem, esse não foi, tem vários. Aqui na casa, a Fabiane Paz já trabalhou, hoje está em Floripa, é uma espetacular menina, conhece muito de futebol. A Anne, a gente sempre assiste o jogo muito próximo, a gente troca algumas informações. Marcela Varasquim, que já trabalhou aqui, hoje está em São Paulo também. E além das outras mulheres que entendem de futebol. Hoje tem um grupo de WhatsApp e um grupo de torcida também. Mulher também entende de futebol. Aí no Figueirense tem a Elas, no Avaí tem a Avaíchonados, a Chapecoense tem as torcedoras. Por quê? Hoje as mulheres estão indo ao campo. Aquilo que a gente pede, que as famílias vão ao campo, que as mulheres vão. Agora, Badal, o que você falou aí, eu presenciei muito na minha infância. Quando eu era pequeno, tinha 6, 7 anos, não dava pra levar. Minha mãe não podia ir no jogo, porque a gente não via mulher em estádio de futebol. Porque passava ali, era gostosa, isso, ou aquilo. A mulher às vezes de mão dada com o cara e os caras hostilizando. Aí esses machão cambada de galhudo, que de certo deve ser tudo galhudo, por isso que fica mexendo com a mulher dos outros, no respeito. Hoje, graças a Deus, a coisa já mudou um pouco. Aí sim a mulher já pode ir no jogo, às vezes tem uma brincadeirinha ou outra, já vi aqui na arena também brincadeira com vendedora, brincadeira de mau gosto, cara fazendo piadinha, isso não é legal, mas que essa campanha também possa se estender para essas repórteres que entendem às vezes muito mais do que nós. A gente troca experiências com meninas, com mulheres, acho que essa parte de você conseguir crescer, a mulher olha o jogo de uma forma às vezes diferente, de uma forma positiva, porque a mulher é muito mais perceptiva do que o homem, isso a gente precisa reconhecer. Então uma campanha muito bacana, parabéns a Anne,
Parabéns a todas as meninas, a Grazi, a Fernandinha Moro, a Carol, que participaram aqui conosco, que são aqui da casa, que são da RIC. Acho que esse é o grande bacana. E uma última deixa que eu deixo aqui, Mancha. Se for possível, parem de xingar também os homens. Você que vai ao estádio, aquilo lá não é uma válvula de descarregamento de seus problemas. O Bandeira não é filho daquilo, ele não precisa ir tomar naquele lugar porque você tem problema. Então use a sua consciência. Você gostaria que eu chegasse aí no seu trabalho, você contador, você médico, e falasse que você é uma M de um médico ou que você é uma M de um contador? Então também respeitem nós jornalistas, respeitem os árbitros, porque as mães dos árbitros são mães como as nossas. Esse é o meu recado para as mulheres, mas também para nós jornalistas e profissionais. Os árbitros, a mãe deles, as esposas deles, eles também não têm culpa. Eles estão lá executando uma profissão, assim como a nossa e assim como a sua que nos assiste em casa. Legal, Juca, isso aí daria assunto, não, dá assunto para um programa inteiro, né? Não adianta a gente Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, não adianta a gente também buscar o Hexa, se lá nas arquibancadas nós estamos levando 7-1 toda semana. Ó, vamos mudar de assunto, falar do Avaí aqui, ó. Vou até sentar pra gente ver essa matéria do ladinho do Fábio. Marquinhos Santos, o M10 está disputando o último campeonato catarinense da carreira. Com 36 anos, o meia tem planos de se aposentar no fim dessa temporada. Será? O repórter Cleiton Ramos foi conversar com um dos responsáveis por colocar o Marquinhos no mundo do futebol. O Campeonato Catarinense de 2018 será o último desse moço aqui, ó, Marquinhos. Vai fazer falta, hein? Seja pelas declarações, gols bonitos. É claro que às vezes sempre tem uma polêmica rondando a carreira do Marquinhos, mas é um baita atleta que com certeza vai deixar saudade. E se tem uma pessoa que conhece muito bem o Marquinhos, é o Mesquita. Aliás, olha só, camisa personalizada, hein? M10. Mais conhecido como Professor Mesquita, que conheceu o Marquinhos com 9 anos de idade. O que o Marquinhos representa na vida do Professor Mesquita e o Mesquita representa na vida do Marquinhos? Então, Cleiton, é um presente, né, que Deus me deu. É um filho da vida, né, que Deus me deu. Nessa reta final, ele tem chorado todo dia quando vai pro treino? Cara, hoje ele só está terminando a carreira com 36 para 37 anos, porque é Avaí. Hoje quando o carro dele aponta naquela reta ali da ressacada, ele chora. O Mesquita tem um verdadeiro arsenal. Quando a gente fala do Marquinhos, a gente está vendo aí algumas imagens, vários recortes, enfim. Agora, ele sempre foi polêmico assim? Cara, assim, ele sempre foi um cara determinado, um cara firme nas suas posições, um cara de opinião, reto. No último clássico, o que tu conversou com ele no dia seguinte? Não, Cleiton, assim, toda aquela situação do clássico, que fique bem claro que o Marquinhos ali, toda aquela situação não ocorreu só por causa do Marquinhos. Eu conversei muito com ele, até mesmo pela questão educacional, ele sabe que ele errou. Vamos ver aí algumas declarações do Marquinhos e tu vai fazer uma análise do que o Galego vai falar aqui em determinados momentos, tá bom? Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Isso tá cachorro morto e acredito que essas pessoas vão ganhar ibope falando mal de mim. Mas daqui a pouco, ano que vem, eu quero ver eles conseguirem vender jornal e também ganhar ibope, porque eu vou parar. Essa declaração dele aí nada mais é do que a realidade, que hoje o nosso futebol catarinense, ele vive muito de situações pobres em relação ao futebol. Tem um lance que eu deixei para o final, que resume muito bem. Claro que a Chapecoense já vai decidir em casa, mas essa entrevista ele deu antes do jogo do Figueirense contra a Chapecoense. Mas ele foi perguntado se ele ia dar uma ajuda para o Verdão levar a final para a Chapecó. E olha só o que disse ele. Vai entregar o jogo? Não, mas se tiver um pênalti, vamos jogar para fora. Chama ele para resenha, bota uma pimenta na entrevista e ele não corre do pau. Cara, eu vou te dizer o seguinte, ele é profissional. E quando o cara é profissional, não tem essa. Ele pode até falar que vai jogar para fora, mas quando a bola se apresentar para ele, ele vai fazer o gol. Primeiro porque ele está buscando o recorde de ser um dos maiores artilheiros do Avaí. E segundo porque isso é uma marca pessoal, é instinto dele. E é nítido que ele estava brincando, inclusive,
Depois ele falou, pô, o pessoal aproveita a situação para polemizar. Professor Mesquita, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Cleito, sucesso aí no programa. Você é um grande profissional e cada vez vem mostrando isso aos seus telespectadores. Valeu, galera. Valeu, professor Mesquita, volto com você, Mancha. 3 grandes feras, né? O Marquinhos, o Mesquita e o Cleiton. É verdade. O que dá para dizer sobre o Marquinhos, que ainda não foi dito, que a gente ainda não viu nessa matéria? E já te faço uma outra pergunta. Futebol catarinense vai sentir falta de Marquinhos? Boa pergunta. Primeiro, mandar um abraço pro professor Mesquita. De fato, ele sempre trabalhou com o Marquinhos, né? Ele sempre defendeu o Marquinhos em todos os momentos bons, momentos ruins. Ele é aquele, como é que se diz? É o escudo, né? Tá ali sempre amigo, como ele falou, um filho que a vida deu pro professor Mesquita. Sobre a tua pergunta é o seguinte, o Marquinhos, nós já falamos várias vezes sobre isso, você pode concordar com o Marquinhos, você pode não concordar, você pode achar que ele jogou mal, jogou bem, mas as entrevistas do Marquinhos, elas fogem, né? É um ponto fora da curva, elas fogem daquele convencional, vamos manter a pegada, vamos ver o que o professor vai falar. O Marquinhos, ele fala com o coração, e muitas vezes isso gerou problemas para ele, e ele próprio sabe disso, tanto que nos últimos clássicos, ele não é chamado para dar entrevista, porque às vezes a entrevista dele dá uma inflamada, né, no clássico, aquela coisa toda, às vezes dá até arma para o adversário. Sobre essas 2 entrevistas que ele deu aí, que o futebol, se ele sair, vai fazer falta, eu concordo com ele, mas às vezes está muito padronizado, sabe? A assessoria de imprensa, olha, tu vai ali falar, só responde 2 perguntas, não pode responder a terceira, e muitas vezes fica aquele formatado e o Marquinhos, ele foge isso, como era o Edmundo, como era o Reinaldo, como era o Serginho Chulapa, o Romário, né? Tem o Bobo, né? Aquela história toda que a gente conhece. E sobre o... Qual era a tua pergunta? Até esqueci. Se o futebol catarinense vai sentir falta do Marquinhos. Primeiro que vai sentir falta. E sobre essa aí, que ele ia jogar o pênalti fora, ali nós temos que avaliar um contexto. Eu não estou aqui defendendo o Marquinhos, eu já critiquei ele várias vezes, então eu sou muito tranquilo. Acho que ele é meu amigo, a gente de vez em quando troca mensagem, mas ali está fora do contexto. Ali ele já começou rindo, aí, sabe, ele já estava indo pro treino, e aí vai entregar o jogo, claro, aí é evidente que se aproveita, porque é uma declaração que é fora, né? É fora do comum, você tem que explorar também. Mas parabenizar o Mesquita e o Marquinhos, o primeiro passo ele conseguiu, que foi ser o maior artilheiro do estado da ressacada. Eu acho que ele não se aposentaria tranquilo se ele não conseguisse essa marca, né? Uma marca de um outro grande atacante, que é o Décio Antônio, com uma grande, linda história. E agora ele está aí buscando, ele está chegando ali entre os maiores artilheiros da história do Avaí e fica marcado. Agora, eu não consigo ver o Marquinhos longe da ressacada. Mesmo depois ele aposentado, não sei se ele vai ser dirigente, vai ser manager, alguma coisa ele vai ser dentro da ressacada. Legal. Última rodada do Catarinense, a Chapecoense encara o Avaí, estava falando do Leão agora, mas a Chapecoense já está pensando na final do estadual. Já o Concórdia não conseguiu se manter na elite do campeonato e volta para a Série B. O clima não poderia ser melhor na Chapecoense. Dona da melhor campanha desse estadual, a Chape confirmou o mando de campo da decisão. Conseguimos sair na frente, manter o resultado, controlar bem o jogo. Tivemos algumas desatenções no gol, mas feliz. Daqui a 8 dias, a Arena Condá estará lotada para ver, quem sabe, o tri do Verdão. A Chape levantou na Arena o título do Catarinense em 2016 e em 2017. Agora tem novamente a chance de comemorar em casa. Se vencer, será a primeira vez na história que o Verdão conquista o campeonato por 3 anos seguidos. E por falar em fazer história, essa será a primeira vez que os 2 clubes, Chape e Figueira, vão se enfrentar em uma final. Independente de ter a vantagem de empate ou não, a gente vai procurar a vitória. Acho que nada melhor do que ser campeão com uma vitória. Antes da decisão, a Chape ainda enfrentará o Avaí pelo fechamento do retorno. O jogo será amanhã na ressacada. O Concórdia vai entrar em campo neste sábado. E para o Galo, a partida também não terá mais valor. Isso porque, depois da derrota para o Hercílio Luz, o time do Oeste foi rebaixado para a 2ª divisão. Com 13 pontos, somados em 17 rodadas, o Concórdia está a 11 jogos sem saber o que é vencer. E fecha a participação nesse catarinense, enfrentando o Figueira. Tá aí. A gente falou das meninas, das repórteres, mais uma estreando no Clube da Bola. Parabéns, Vanessa, pela matéria. Vamos agora para Blumenau. Emerson Luiz analisa o desempenho da seleção brasileira sob o comando de Tite. E principalmente, os 2 últimos amistosos, sem a presença do craque Neymar. Fala aí, Emerson. Fala, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Quem não tem craque, padece. É só ver o que aconteceu com a Argentina essa semana. Sem o Messi, a Espanha atropelou, 6-1.
Mas eu me refiro exatamente à ausência do Neymar, que está machucado, que é o nosso jogador mais completo, é o cara que pode decifrar uma charada, decidir uma partida em questão de segundos. Mas vocês notaram o equilíbrio emocional da nossa seleção contra a Alemanha sem o Neymar, que por conta dessas características sempre coloca fogo no jogo, o time fica pilhado e muita gente acaba se contaminando por essa energia do Neymar. E sem ele, o Brasil foi equilibrado emocionalmente, não se assustou com a pressão da Alemanha em determinados momentos. E outro detalhe, além da questão psicológica, o sistema defensivo. O Brasil armou um sistema muito bom, anulou o Kroos, que é o principal articulador alemão, e no sistema defensivo, marcando sob pressão, na saída de bola, o Brasil foi muito bem. A gente precisava de um teste desse calibre para notar a evolução, porque se temia tanto a questão do sistema defensivo do Brasil, mas passou no teste, foi muito legal. É claro que nós não tivemos a Alemanha com todos os titulares, usando um time alternativo, e eu nem faço alusão ao Mineiraço de 2014, porque muita coisa, Mancha, mudou de lá para cá. A introdução dessa nova comissão técnica comandada pelo Tite foi o principal acerto da Confederação Brasileira de Futebol. Pressionada, é verdade, por mudanças, com a saída do Filipão, do Dunga, mas o Tite deu uma cara, recuperou a autoestima do brasileiro, da própria seleção brasileira. A gente não evoluiu muito na questão dos dirigentes. Evoluímos como comissão técnica, com a convocação desses jogadores. Hoje temos os melhores na seleção, embora o Tite ainda esteja em dúvida. Tem 17 convocados, faltam ainda pelo menos mais 6 jogadores para ele completar essa lista, que deve ser divulgada em 11 de maio. Evoluímos na questão tática, na questão técnica, só nos bastidores a gente continua na mesmice. E os cartolas, parafraseando Armando Nogueira, erram por ação, omissão ou comissão. Um abraço para você, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Até mais. Até mais, Emerson. Valeu pelo comentário a partir de hoje. A partir de hoje não, depois da semana que vem a gente vai estar muito ligado, muito vidrado na final do Catarinense, mas depois vamos começar sim a falar sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira. Só rapidinho aqui, o pessoal ligadinho aqui no Facebook, Nunes Havaiano, a Kátia Silva, o José Roberto Hilschein, não sei se é essa a pronúncia certa, Aurélio Prim, Fabiano Kauski, Patrícia, ele é a esposa, deve ser, a Nádia de Oliveira, Paulo Rodrigo, o Rodrigo Tomás, o Cuíca Manezinho dizendo que tá ligado no programa, Aurélio Prim manda até uma foto do Badá aqui, o Badá todo elegante, o Oswaldo Luiz Miranda ligadinho também no Clube da Bola, um abraço pra todo mundo. Não, só pra aproveitar esse gancho, quero mandar pra Laje, viu, a torcida lá do Leão Baio, Jackson Kellen, mandou uma frase aqui elogiosa aqui ao nosso trabalho e diz que amanhã estarão, vão enfrentar o Brusque aí pra manter o Inter de Laje na primeira divisão. Jackson, obrigado, querido. Legal, quero destacar agora, antes do intervalo, uma ferinha do skate catarinense, o manezinho Bernardo Junques, de apenas 6 aninhos. Ele começou a andar bem novinho, tinha 1 aninho quando ganhou um skate do padrinho, ganhou de presente e se apaixonou pelo skate, paixão à primeira vista. Não desgrudou mais do skate e hoje já participa até de competições pelo estado, não é só aqui na região de Florianópolis e São José não, participa de competições por toda Santa Catarina. Estudante aí da 2ª série do ensino fundamental, se divide entre os estudos e o skate com total apoio dos pais, ele segue praticando. Então ao som de The Cure com cenas do Bernardo Junques, essa fera, a gente vai pro intervalo, aumenta o som aí, DJ Pepeu. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boy